Tudo bem com vocês? Prontos para mais um mergulho, hein? Dessa vez a gente vai se aventurar nas notícias que estão dando o que falar aqui no Mato Grosso e no Brasil. Isso aí, a gente separou um monte de coisa interessante pra desvendar com vocês. Preparei o cafezinho que a conversa vai ser boa. Bora começar então. Acho que não tem como ignorar o bafafá que tá rolando em Várzea Grande, né? A treta entre a prefeita Flávia Moretti e o vice, Tião da Zaelli. Pelo que a gente viu, a coisa tá pegando fogo mesmo. Parece que o Tião tá bem insatisfeito com a situação. Ele alega que rolou um acordo de campanha, sabe? Hum. Que ele teria mais espaço na administração, principalmente em áreas importantes, tipo obras, educação e até no departamento de água e esgoto. Mas, pelo visto, as coisas não saíram como esperava. E pelo que parece, a situação foi piorando com o tempo, né? Teve até acusação de ofensa e quase agressão por parte da prefeita. Um climão total, né? Imagina só o ambiente de trabalho lá na prefeitura. E a prefeita rebateu as acusações, dizendo que tudo não passa de machismo político. Mas e aí? O que você acha disso? Olha, essa história toda levanta um monte de questões sobre como funciona a política local, né? Essa questão do machismo político mostra como as relações de poder, principalmente em cargos executivos, podem ser bem complicadas. A gente vê como essas questões de gênero estão presentes em vários níveis da sociedade, né? E, no meio dessa confusão toda, o presidente estadual do PL, Ananias Filho, entrou em cena para tentar apaziguar os ânimos. Mas, pelo jeito, a coisa não está fácil de resolver. E o pior é que enquanto a briga continua, quem sofre é a população de Várzea Grande, né? É verdade. A instabilidade política acaba afetando a administração da cidade, né? A gente vê isso na rotatividade de secretários e nos problemas administrativos que foram relatados. Isso impacta diretamente a vida das pessoas, né? Atrapalha a qualidade dos serviços públicos e gera incerteza. E, para completar, o Tinhão deu um prazo de 90 dias para se pronunciar sobre a situação. Esse prazo está acabando agora e ele já ameaçou divulgar informações sobre Caixa 2 e fake news. Será que ele vai cumprir a ameaça? Se ele tiver essas informações, é importante que ele denuncie as autoridades competentes. É verdade. Mas, e aí, se ele realmente fizer essas denúncias, o que pode acontecer? Olha, as consequências podem ser sérias, tanto para a prefeita quanto para o próprio Tião. Pode rolar desde uma renúncia do vice, até um processo de impeachment da prefeita. E, em último caso, até novas eleições. Imagina a confusão. O futuro político dos dois está numa corda bamba. E Várzea Grande fica no meio dessa incerteza toda. Com certeza. Investidores ficam com o pé atrás, a imagem da cidade fica prejudicada. A gente sabe que essa instabilidade política nunca é boa para o desenvolvimento de um município, né? E para entender melhor esse cenário, a gente conversou com o cientista político Vinícius de Carvalho. Ele disse que essa briga entre a prefeita e o vice é muito prejudicial para a gestão da cidade. Faz sentido, né? Se os líderes não conseguem se entender, fica difícil tocar os projetos e resolver os problemas da população. Exatamente. E ele destacou que as divergências entre eles são bem menores do que os problemas que a população de Várzea Grande enfrenta no dia a dia, como a falta de água, por exemplo. Parece que as questões pessoais estão se sobrepondo ao interesse público, né? É uma pena, né? É. Afinal, a política deveria ser sobre trabalhar em conjunto pelo bem da comunidade. Mas vamos mudar um pouco de assunto agora, Val. Vamos sim! O que você tem pra gente? Olha só que legal essa iniciativa do programa Wilson Santos em parceria com o Instituto Inca. Eles doaram uma cadeira de rodas para Dona Maria Helena, uma senhora de 67 anos, que mora no bairro Estrela d'Alva, lá em Várzea Grande. Que gesto bonito! Me conta mais sobre a história da Dona Maria Helena. Ela teve uma trombose na perna e precisou fazer uma cirurgia recentemente. Por causa disso, ela não pode colocar o pé no chão por 30 dias. Como ela não tinha condições de comprar uma cadeira de rodas, ela estava tendo muita dificuldade para se locomover. Nossa, imagina a situação dela. Dependendo dos outros pra tudo. Que bom que ela recebeu essa ajuda. A alegria dela ao receber a cadeira foi contagiante. Ela disse que foi uma verdadeira bênção, que agora ela vai poder se locomover com mais facilidade e ter mais qualidade de vida. É emocionante ver como um gesto simples pode fazer tanta diferença na vida de alguém, né? É verdade, a solidariedade é fundamental, especialmente em momentos difíceis como esse. Mas agora, Vó, a gente precisa falar de um assunto bem sério. O aumento da letalidade policial aqui no Mato Grosso. Os dados do Ministério da Justiça são alarmantes. O crescimento foi de 197% em 6 anos, de 72 mortes em 2019 para 214 em 2024. Uma taxa de 5,58 mortes para cada 100 mil habitantes. E no total foram 851 mortes desde que o Estado começou a registrar esses dados em 2019.
Números assustadores, né? O que será que está acontecendo? É difícil dizer ao certo, mas a gente viu um apresentador de um programa de TV fazendo um apelo aos policiais, pedindo para eles não cumprirem ordens absurdas, seguirem os protocolos e lembrarem da responsabilidade individual de cada um. A conduta de cada policial é fundamental para evitar tragédias, né? E a gente precisa lembrar também que mais de 60 PMs foram denunciados pelo promotor Vinícius Gaiva por supostas irregularidades. E teve aquele caso do tenente da PM em Cuniza, que acabou matando um jovem de 26 anos. Uma situação muito triste. Esse caso mostra como a questão da violência policial é complexa e exige uma análise profunda. A gente precisa debater as causas desse problema e buscar soluções para garantir que as ações policiais sejam sempre pautadas pela lei e pelo respeito à vida. E essa discussão precisa acontecer mesmo durante as comemorações dos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso. A gente reconhece a importância da instituição e o trabalho dos policiais que se dedicam a proteger a população, mas é preciso combater os abusos e os desvios de conduta. É isso aí. A gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Valorizar os bons policiais e, ao mesmo tempo, cobrar a responsabilidade por parte daqueles que agem de forma inadequada. Falando em equilíbrio, a gente viu uma notícia interessante sobre a BYD, uma fabricante chinesa de carros elétricos que ultrapassou a Tesla em receita no ano passado. É verdade. A BYD faturou 16 bilhões de reais, enquanto a Tesla ficou com 563 bilhões. É importante a gente lembrar que esses números podem estar invertidos na fonte original, tá? Mas, de qualquer forma, o crescimento da BYD é impressionante e mostra a força da China nesse mercado. A China está crescendo em vários setores, né? E o apresentador do programa que a gente viu comentou sobre a importância de ter um equilíbrio entre as grandes potências mundiais, tipo a União Europeia, a China, a Rússia e os Estados Unidos. Faz sentido, né? Um mundo com várias potências fortes pode ser mais equilibrado e menos propenso a conflitos. E a gente vê isso nos números do PIB, né? A China cresceu 5% em 2024, os Estados Unidos 2,8%, o Brasil 3,4%, a Índia 6,7% e a Tailândia 5%. A Índia está despontando como uma potência econômica, né? E o Brasil também teve um bom desempenho, crescendo mais que os Estados Unidos. Voltando aqui para o Mato Grosso, a gente viu uma iniciativa bacana do Desenvolve AMT, o antigo Ente Fomento, no Show Safra 2025. Eles estão oferecendo linhas de crédito especiais para pequenos produtores. Que legal! E que tipo de produtores podem se beneficiar com essas linhas de crédito? Produtores de codorna, mel, queijo, mussarela e por aí vai. A ideia é dar um apoio para esses pequenos negócios se desenvolverem. É uma ótima iniciativa, né? Muitas vezes os pequenos produtores têm dificuldade de conseguir crédito nos bancos tradicionais. É verdade. E o Desenvolve AMT está preenchendo essa lacuna, ajudando a fortalecer a economia local a partir da base. A agricultura familiar e os pequenos produtores são essenciais para a economia do nosso estado, né? Eles geram empregos, produzem alimentos e movimentam o comércio local. E por falar em mudanças, a gente está acompanhando a discussão sobre o novo Código Eleitoral, que vai reunir todas as normas eleitorais em um único documento. São quase 900 artigos. Nossa, que trabalhão! Mas qual é o objetivo dessa mudança? A ideia é simplificar e modernizar a legislação eleitoral, tornando as regras mais claras e fáceis de entender. Faz sentido. Um código mais organizado facilita a vida de todo mundo, né? Tanto dos eleitores quanto dos candidatos e da justiça eleitoral. E uma das novidades mais importantes é a reserva de pelo menos 20% das vagas na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais para mulheres. Que ótima notícia! Essa medida é fundamental para aumentar a participação feminina na política, né? É verdade. E além disso, 30% do tempo da propaganda partidária na TV e no rádio também será destinado às mulheres. É mais um passo importante para garantir a igualdade de gênero na política, né? A gente sabe que as mulheres ainda enfrentam muitas barreiras para participar da vida pública. A gente tem um longo caminho pela frente, mas essas mudanças no Código Eleitoral são um avanço significativo. E para que as novas regras entrem em vigor nas eleições de 2026, o Congresso precisa aprovar o código até outubro desse ano. Tomara que aprovem logo, né? A gente precisa de mais mulheres ocupando cargos de poder e representando os interesses da população. E por falar em justiça, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tomou uma decisão importante sobre a anulação de contratos com vício edibitório. Lembra daquele caso do consumidor que comprou um carro com defeito no motor? Lembro sim. E o que o tribunal decidiu? Eles decidiram a favor do consumidor, anulando o contrato e obrigando a revendedora a devolver o dinheiro e pagar uma indenização por danos morais. Que bom que a justiça foi feita. Essa decisão é importante para proteger os direitos dos consumidores, né? É verdade. A gente precisa ter a garantia de que os seus produtos que compramos são de boa qualidade e que as empresas cumprem com suas obrigações. É isso aí. O Código de Defesa do Consumidor é uma ferramenta importante para garantir que as relações de consumo sejam justas e equilibradas. E para finalizar nosso mergulho de hoje, uma notícia importante sobre saúde. O Ministério da Saúde já começou a distribuir as vacinas contra a gripe para a campanha desse ano. Que bom.
E quem pode se vacinar? Todo mundo pode se vacinar. Mas a campanha vai focar principalmente nos grupos de risco, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas. É importante se vacinar todo ano, né? Afinal, o vírus da gripe sofre mutações e a vacina é atualizada para combater as cepas mais recentes. E a vacina desse ano protege contra os vírus influenza A e B que estão circulando no hemisfério sul. E onde a gente pode se vacinar? Nos postos de saúde do SUS, a vacinação é gratuita para todo mundo. Que legal! A vacinação é fundamental para prevenir a gripe e evitar complicações sérias, né? Principalmente agora com a chegada do frio. É verdade. E vale lembrar do nosso amigo Lino Ross, que infelizmente faleceu por causa de complicações da gripe. Gripe não é uma doença boba, né? A gente precisa se cuidar e se vacinar para se proteger e proteger quem a gente ama. É isso aí. A prevenção é sempre o melhor remédio. E assim a gente encerra nosso mergulho de hoje. Ufa, quanta coisa de viu, né? É verdade. Tivemos política, economia, saúde, solidariedade. Uma verdadeira mistura de assuntos. E você, o que achou aí do nosso mergulho de hoje? Conta pra gente nos comentários qual notícia te chamou mais atenção ou qual assunto você gostaria de saber mais. E não esquece de compartilhar o nosso programa com os amigos, hein? A gente se vê no próximo mergulho. Valeu, pessoal. Até a próxima.